Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. Está chegando a hora. Daqui a pouco, uma rivalidade histórica entra em campo no Mineirão. Brasil versus Argentina na semifinal da Copa América. E veja também insatisfação, indignação, raiva. São vários os sentimentos de quem precisa enfrentar o transporte público sem cobradores na capital. A esperança está numa ação judicial que acaba de ser proposta pela Defensoria Pública. Esse é um dos destaques do Jornal Minas, que começa agora. Eles desapareceram. Raramente são vistos nos ônibus da capital mineira. A ausência de cobradores dificulta muito, não só a vida de motoristas obrigados à dupla função, como de usuários do transporte coletivo. Até existe uma lei municipal que obriga a circulação dos veículos com motorista e agente de bordo. As empresas fazem vista grossa e têm preferido pagar multas a cumprir a legislação. Mas a Defensoria Pública acaba de levar a questão para a Justiça. Debaixo de sol, sem proteção e insatisfeitos com o serviço de transporte, concessão pública às empresas privadas, os passageiros não medem palavras para avaliar a falta de cobradores nos ônibus de Belo Horizonte. A maior porcaria é cortar o tocador agora. Prejudica a população? Prejudica demais. Não tem cabimento, não. A população vai se adaptando, vai levando, eles acabam deixando para lá. Eu pego 8 ônibus todo dia, todos sem cobradores. É um descaso, uma pouca vergonha, uma falta de respeito. As reclamações de usuários e de profissionais que atuam no sistema chegaram ao Ministério Público, que abriu inquérito para averiguar possíveis irregularidades cometidas pelas empresas. Já há uma promotora dedicada ao caso. E são muitas multas. A BH Trans emitiu 13.588 infrações por falta de agentes de bordo desde o início do ano passado. A Prefeitura encaminhou para a dívida ativa as multas que não foram quitadas pelas empresas que fazem o serviço de transporte em Belo Horizonte. O valor supera R$9.300.000. O movimento Tarifa Zero fez um estudo sobre o impacto financeiro das multas e da retirada dos cobradores. Segundo a organização, as empresas podem lucrar R$113 milhões com a medida em um ano. Se optarem pelo agente em uma em cada 5 viagens, o valor chegaria a R$22 milhões. Vale a pena eles estarem descumprindo o contrato e recebendo essas multas, porque o valor das multas é muito menor. E nisso a gente está falando assim, mesmo se as empresas pagassem as multas, o que não é verdade. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte não quis se pronunciar sobre o assunto. O Sindicato dos Trabalhadores do setor defende tripulação mínima, com motorista e cobrador, mas reconhece que perdeu poder de mobilização nos últimos tempos. Há 6 anos eram 10 mil associados, hoje são 4.500. O caminho nosso agora é a justiça, e nós estamos na mão da justiça, dos órgãos concedentes, como prefeitura e até mesmo a BH Trans, para nos ajudar a fiscalizar, que existe a lei, que é 10.526, que é retirada do cobrador sábado, domingo, feriado e noturno, mas a gente está vendo que há um grande desrespeito. A última esperança para a retomada do serviço com motorista e cobrador é uma ação judicial movida pela Defensoria Pública. Em tese, a BH Trans impôs várias multas às empresas concessionárias. O que se verificou é que o descumprimento compensa. As multas estão sendo reiteradas e, apesar das multas, a obrigação contida na lei não está sendo cumprida. Então, é objeto da ação civil pública da Defensoria Pública pedir uma multa judicial a fim de que essa lei seja cumprida pelas empresas. Pois é, essa não é a primeira vez que a gente mostra aqui no Jornal Minas esse descaso com a população, que é quem mais sofre, quem utiliza o transporte público diariamente. A assessoria do Ministério Público informou que há outro inquérito aberto para apurar possíveis irregularidades cometidas pelas empresas concessionárias. Já a BH Trans informou que encaminhou para a dívida ativa todas as multas referentes à operação sem agente de bordo que não foram pagas pelas empresas. Desde o início do ano passado até maio deste ano, foram
Foram emitidas mais de 13 mil multas referentes à operação sem agente de bordo.